Olá, tudo bom? Eu sou a Nara, então eu tô aqui para gravar o passo a passo de formação de proposta. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela o nosso livreto, passo a passo formação de proposta, que está lá na pasta de materiais. Então a ideia é que isso seja feito dentro de uma reunião de governança, então a gente sempre começa aí com o passo a passo do processo de reunião de governança. Mas vamos lá, formação de proposta. Qual que é o objetivo da formação de proposta? É criar propostas de forma colaborativa. Quando que a gente usa isso? Quando existe uma tensão em que a pessoa que está trazendo a tensão, ela ainda não tem nenhuma proposta, ela ainda não sabe o que fazer com aquilo, ou quando é algo grande, né? Então, por exemplo, você tem as responsabilidades lá do círculo e você quer criar os papéis, criar as estratégias para cuidar daquelas responsabilidades, né? Então, muitas vezes em começo de círculo é muito usado o processo de formação de proposta, ou, por exemplo, quando tem um grande evento, alguma coisa que você já sabe que vai envolver uma série de papéis, ações e acordos, ou até mesmo subcírculos. Então, eu vou passar no o passo a passo. Basicamente, inicialmente a gente apresenta o driver ou o propósito, né? Então a pessoa traz atenção descrita, né, na forma de contexto e necessidade, ou por que ela está trazendo, né? Então, como você está vendo na tela, o que está acontecendo é a situação precisa de. Então, o facilitador ele vai sempre perguntar quem gostaria de apresentar, normalmente quem deixou lá aquele item no backlog. Muito bem, segundo passo é entender o driver, né? Então, lembrando sempre daqueles metaprocessos, né? Entender, explorar e decidir, essa é a hora de entender. Então, verificar se todo mundo entendeu, faz uma rodada de perguntas, então, e verifica se o driver é relevante. Então, o facilitador pergunta: o driver é relevante para esse círculo? Tem alguma pergunta sobre o driver? Ou propósito, tá? Se vocês estiverem trabalhando com propósito. Depois, explorar. Então, o que a gente está chamando de explorar o driver aqui? Seria quais os elementos ou dimensões que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, num determinado assunto, pode fazer sentido que a gente levante temas ou dimensões, por exemplo, público-alvo, custos, formatos de encontro, coisas desse gênero. Em outros contextos, vai fazer mais sentido fazer perguntas abertas, né? Do tipo, quem precisa estar presente nesse encontro? Quais são os papéis que nós podemos criar? Quantos, quantos participantes serão contemplados, serão envolvidos, serão convidados, sabe? Como será enviado o convite? Então, nesse momento, a gente ainda não está querendo sugestões, ideias de como responder ao driver, mas sim perguntas, coisas que abram, que expandam a nossa imagem sobre aquele contexto e aquela necessidade. Né? Então, o que a gente precisa levar em conta? Essa é a pergunta-chave. Então, o facilitador faz uma rodada e o secretário anota as dimensões. Aí sim que vem a rodada de compartilhar as ideias. Né? Então, quais são as ideias e sugestões para responder a esse driver, essa tensão, dentro dessas dimensões que já foram levantadas? Quais são as ideias e sugestões? Então, o facilitador ele vai fazendo rodadas até que não haja mais ideias. Então, esse processo ele é um pouquinho mais longo do que uma tomada de decisão por consentimento, porque envolve todas essas etapas, né, de levantamento. É como se fosse um brainstorming, só que em rodadas. A hora que a gente tem aquela lista, né, de várias ideias e sugestões, a gente afina a proposta. Então, normalmente, quando a gente faz a afinação da proposta, a gente pede voluntários. Então, uma, duas pessoas que vão ficar com essa missão de pegar aquele brainstorm, aquela lista de ideias e converter aquilo em propostas. Lembrando que as propostas devem trazer sempre um papel, um acordo, um círculo ou uma ação.
Dá para fazer na hora, a gente às vezes faz assim, para ser didático, né? Pega 2 ou 3 pessoas, abre um Google Doc e na hora da reunião mesmo faz as edições. Mas não é muito produtivo, então o ideal é que isso seja, se for possível, que seja feito fora da reunião. Então, por exemplo, pode ficar de lição de casa, sei lá, uma dupla, cuidar de afinar a proposta, ou seja, pegar aquelas ideias e transformar em propostas, para outra reunião, para a próxima reunião. Uma vez que a gente tem as propostas, e normalmente, como são muitas ideias, essas propostas elas vêm em etapas, né? Então, os afinadores eles juntam coisas que têm a ver uma com a outra e formam 3 a 4 propostas para serem trazidas para a pauta da reunião. E aí faz o processo de tomada de decisão por consentimento, ou seja, apresenta cada proposta, né? Pode fazer uma de cada vez, então apresenta a proposta, faz a rodada de entendimento, faz a rodada de considerações e checa se tem objeções. Se tiver alguma objeção, integra as objeções e faz novamente a rodada até que haja o consentimento. Então, o processo de tomada de decisão vocês já conhecem. Então, você vai fazer isso até que as 3 ou 4, enfim, todas as propostas que tenham sido trazidas estejam consentidas e vai celebrar o acordo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido aí um pouquinho melhor o que é o processo de formação de proposta. Um abraço e até a próxima.